Enquanto você perde mais uma noite de sono pensando em como vai fazer para pagar todas as contas, do outro lado do mundo tem um japonês que acorda cedo, toma seu chá em silêncio e vai para o trabalho na maior paz do mundo. E não, ele não é rico. Muito pelo contrário, veio de família simples, trabalhadora. E ele é um trabalhador normal no Japão. Ele está tranquilo porque ele aprendeu algo que você não aprendeu na escola, seus pais não te ensinaram e os bancos não querem que você saiba. Um ritual japonês que te dá clareza das suas finanças, paz de espírito e o melhor, não custa nada para ser aplicado. Um hábito silencioso na vida dos japoneses, passado de geração em geração. Não é planilha, não é investimento, não é fórmula secreta. É um hábito simples, porém muito poderoso. Tudo que você precisa é de uma caneta e um caderno. E até o final desse vídeo você vai entender tudo sobre o método japonês. Mas antes da gente entender os métodos japoneses, você precisa entender o que o seu país fez com você com a modernização do dinheiro e como algo que era para te ajudar está te atrapalhando silenciosamente, sem você perceber. Nos últimos anos, o dinheiro físico foi desaparecendo na vida de cada brasileiro. O papel na sua carteira foi substituído por um número na tela do celular. Te falaram que era modernidade, que era praticidade, que era evolução. Mas ninguém te contou o que essa evolução fez com o seu cérebro. Pesquisadores do MIT, uma das universidades mais respeitadas do mundo, fizeram uma descoberta perturbadora. Eles constataram que as pessoas estão dispostas a pagar até o dobro do preço pelo mesmo produto quando usam cartão ou dinheiro digital em vez de dinheiro físico. O dobro pelo mesmo produto, sabe por quê? Porque quando você segura uma nota de R$100 na mão e entrega ela para alguém, seu cérebro sente. Existe uma dor psicológica real no ato de soltar aquele dinheiro, seu cérebro resiste, ele questiona. Mas quando você aproxima o celular na maquininha, não tem dor, não tem peso, não tem consciência, é só um bip e pronto. O dinheiro sumiu sem deixar rastro na sua mente. E sabe o que é mais assustador? Um dos participantes dessa pesquisa descreveu exatamente o que você provavelmente já sentiu, mas nunca soube nomear. O dinheiro digital não parece que é seu. Não existe a sensação de que está acabando, mas o dinheiro físico é diferente, você sente ele diminuindo. Isso não é opinião, isso é ciência. E agora eu te convido a pensar comigo. Se o dinheiro digital faz você gastar mais, sentir menos e perder o controle sem perceber, por que o governo incentiva tão agressivamente o fim do dinheiro físico? Por que a mídia celebra cada nova tecnologia de pagamento como se fosse uma conquista do povo? Por que os bancos investem bilhões para que você nunca mais precise tocar numa nota? A resposta é simples e desconfortável. Não é modernização, é manipulação. Cada vez que você paga sem dor, sem peso, sem consciência, você consome mais. E quando você consome mais, alguém lucra mais. O comércio lucra, os bancos lucram e o governo arrecada mais imposto em cima de cada transação invisível que você faz sem nem piscar. A revolução do dinheiro digital não foi feita para te libertar ou facilitar sua vida. Foi feita para te deixar mais preso do que nunca. Mas agora eu preciso te mostrar algo que vai parecer contraditório. O Japão é um dos países mais avançados do planeta. Tecnologia de ponta, trens que chegam no segundo exato, robôs em fábrica, em hospital, em restaurante. Uma infraestrutura que o Brasil ainda vai demorar décadas para alcançar. E mesmo assim, a maioria dos japoneses ainda paga as suas compras com dinheiro físico. Pensa nisso por um segundo. O país que inventou tecnologia que a gente nem consegue imaginar, escolhe pegar uma nota, contar o troco e entregar na mão. E aí eu te pergunto, se eles são mais evoluídos que a gente em praticamente tudo, por que eles não têm um Pix? Por que não é que eles não conseguem? O Brasil criou o Pix. Se a gente conseguiu, um país como o Japão conseguiria criar algo assim de olhos fechados. Eles não usam porque não querem, é uma escolha consciente. Uma decisão cultural, enraizada numa sabedoria que a gente está perdendo enquanto celebra cada novo método de pagamento invisível. Eles sabem exatamente o que o dinheiro digital faz com a mente humana e escolheram não abrir mão do controle. E é por isso que eles ainda usam um caderno e uma caneta. Isso tem um nome, Kakeibo. Em japonês, significa literalmente livro de contas domésticas. Mas chamar isso de livro de contas é como chamar uma katana de faca de cozinha. A descrição está certa, mas não chega nem perto do que realmente é. O Kakeibo foi criado em 1904 por Hani Motoko, a primeira mulher jornalista do Japão. Uma mulher que, num país e numa época em que mulheres mal tinham voz, enxergou algo que economistas do mundo inteiro demoraram décadas para confirmar com pesquisa. Ela entendeu que o problema das famílias japonesas não era quanto elas ganhavam, era que elas não enxergavam o que faziam com o que ganhavam.
E o simples ato de pegar uma caneta, abrir um caderno e escrever cada gesto, cada ganho, cada escolha financeira não é apenas registro. É o que os cientistas hoje chamam de propriedade cognitiva. Quando você escreve à mão, seu cérebro processa aquela informação de forma completamente diferente de quando você vê um número numa tela. Ele absorve, ele processa, ele sente o peso daquilo. Escrever seus gastos num papel não é burocracia, é clareza. É você pela primeira vez olhando de frente para sua própria vida financeira, sem filtro, sem distorção, sem a anestesia do digital. É difícil ignorar o que você mesmo escreveu com a sua própria mão. Em janeiro de 2024, uma pesquisa publicada na revista Frontiers in Psychology, pela Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, monitorou a atividade cerebral de pessoas enquanto elas escreviam à mão e enquanto digitavam as mesmas informações num teclado. O resultado foi perturbador. Quando a pessoa digitava, o cérebro reagia de forma passiva, mecânica, quase automática, como se a informação entrasse e saísse sem deixar marca nenhuma. Mas quando a pessoa escrevia à mão, o cérebro inteiro acendia. Regiões ligadas à memória, ao processamento sensorial, à tomada de decisão, tudo se conectava ao mesmo tempo. Os pesquisadores descobriram que escrever à mão cria redes neurais muito mais profundas e interligadas, e que essa conectividade é essencial para que o cérebro realmente forme memória e processe informação de verdade. Em outras palavras, quando você anota um gasto à mão, seu cérebro sente aquilo. Ele registra, ele cria um peso psicológico real em torno daquela informação. Quando você vê o mesmo número numa tela de app, seu cérebro ignora. É só mais um pixel numa sequência infinita de pixels. É exatamente por isso que enquanto você fica se perguntando para onde foi o meu dinheiro, o japonês não faz essa pergunta. Ele se faz 4. Primeiro, quanto dinheiro vou receber esse mês? Não quanto você acha, não quanto você espera. Quanto vai entrar de verdade na sua vida esse mês? A segunda, quais são os gastos que eu não posso abrir mão? Aluguel, conta de luz, alimentação, as coisas que existem independente de qualquer decisão sua. Você as olha nos olhos, anota e enfrenta a realidade. A terceira, quanto vai me sobrar? Com o que entra e o que precisa sair na mesa, o que resta? Esse número, por menor que seja, é o começo da sua liberdade. E a quarta, como posso melhorar? Não como se punir, não como se privar, mas como evoluir. O que eu aprendi esse mês sobre mim mesmo e sobre como eu uso o meu dinheiro? 4 perguntas, uma caneta, um caderno e 10 minutos por mês. Parece simples demais para funcionar, né? Mas um estudo sobre os praticantes do Kakeibo revelou algo que vai mudar a forma como você enxerga esse método. As pessoas que adotam o Kakeibo tendem a reduzir seus gastos entre 15% e 35% ao longo do tempo. E o mais importante, não porque passam a se privar, não porque deixam de comprar o que gostam, não porque vivem uma vida de sacrifício, mas porque pela primeira vez na vida, elas entendem para onde o dinheiro está indo. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você descobre que grande parte do que gastava não era desejo real, era impulso, era distração, era o resultado direto de um sistema feito para te fazer gastar sem sentir. Você não para de comprar o que quer, você para de comprar o que não quer. E essa diferença muda tudo. O professor Drazen Prelec, da MIT Sloan School of Management, conduziu um dos estudos mais perturbadores já feitos sobre o comportamento humano e dinheiro. O estudo se chama Neural Mechanisms of Credit Card Spending, publicado na revista Scientific Reports, do grupo Nature Research, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo. Ele colocou pessoas dentro de uma máquina de fMRI que monitora a atividade cerebral em tempo real e mostrou produtos para elas comprarem, às vezes pagando com dinheiro físico, às vezes com cartão de crédito. E o que o cérebro mostrou mudou tudo. Quando a pessoa pagava com dinheiro físico, o cérebro registrava uma leve dor, um desconforto real, uma resistência natural, como se o cérebro dissesse: espera, você tem certeza disso? Esse desconforto existe para te proteger. Ele é o seu freio natural contra o gasto impulsivo. Mas quando a pessoa pagava com cartão ou digital, esse freio não era apenas desativado. Uma região do cérebro chamada striatum, o mesmo centro de recompensa ativado por drogas como cocaína e anfetaminas, era disparada. Não era só ausência de dor, era prazer.
O cérebro não estava sofrendo com a compra, ele estava sendo recompensado por ela. O próprio professor Prelec fez um alerta que ninguém quer ouvir. À medida que migramos para uma sociedade sem dinheiro físico, o simples ato de segurar um celular pode disparar um apetite por gastar. A conveniência é atraente, mas tem um custo. Pensa no que isso significa na prática. Cada Pix que você manda, cada aproximação no maquininha, cada compra no aplicativo, não é neutralidade. É um gatilho, é o seu próprio cérebro sendo usado contra você. E agora você entende por que o japonês escolheu o caminho oposto. Não por tradição vazia, não por falta de tecnologia, mas porque ele sabe que quando você escreve à mão, o cérebro sente. Quando você conta o dinheiro físico, o cérebro resiste. Quando você tem consciência real do que entra e do que sai, você para de ser manipulado. E agora que você entende o impacto que isso traz para nosso cérebro, vamos ao que interessa. Pega um caderno, pega uma caneta, porque eu vou te mostrar exatamente como o Kakeibo funciona na prática. Vou usar o exemplo de uma pessoa que ganha R$2.000 por mês. Mas não importa se você ganha mais ou menos que isso, a lógica é a mesma para todo mundo. Você vai dividir o seu dinheiro em 4 partes. Parte 1, vamos chamar de gastos fixos. A primeira e mais importante divisão. Aqui entra tudo que você paga todo mês, sem exceção. Aluguel, água, energia, internet, parcela do financiamento, plano de saúde, aquela assinatura que você esqueceu que tem. Escreve tudo, um por um, à mão. Liste cada gasto fixo que existe na sua vida e some tudo no final. E olha, não se assuste com o número que aparecer. Para a maioria dos brasileiros, os gastos fixos consomem entre 50% e 60% do salário. Às vezes mais que isso. Isso não é fracasso. É a realidade de quem vive num país onde o custo de vida cresce mais rápido que o salário. No nosso exemplo dos R$2.000, os gastos fixos levaram R$1.000. Parte 2, gastos variados. Aqui entra o mercado, a padaria no caminho do trabalho, o lanche que você comprou porque não teve tempo de ir em casa, o remédio que apareceu no meio do mês. São os gastos que acontecem todo mês, mas que mudam de valor. Você não controla exatamente quanto vai ser, mas sabe que vai existir. No nosso exemplo, essa segunda parte levou mais R$500. Então, para uma pessoa que ganha R$2.000, já foram R$1.500. Sobraram R$500. E é exatamente aqui que o Kakeibo mostra o seu maior valor. Porque agora você não vai ignorar esses 500. Você não vai deixar esse dinheiro vivo na conta até sumir sem explicação. Você vai trabalhar com ele. Parte 3. Lazer. R$300 são separados para o seu lazer. Roupa, doce, lanche, presente para alguém, um programa no fim de semana, o que você quiser. E aqui está a genialidade do método. O Kakeibo não te priva de viver, ele te dá clareza sobre como você vive. Agora você sabe que se quiser ir a um show, esse dinheiro vai sair desses R$300. Se quiser comprar uma roupa nova, vai sair desses R$300. Você não está proibido de nada, você está apenas consciente de tudo. Essa consciência, por si só, já muda completamente a forma como você gasta. Parte 4. Reserva. Os R$200 restantes não sobram, eles são guardados, todo mês, sem negociação. Esse é o seu fundo de emergência. O dinheiro que vai estar lá se você passar mal, se perder um emprego, se aparecer um imprevisto que a vida sempre apresenta na pior hora possível. R$200 por mês podem parecer pouco, mas em 12 meses são R$2.400 guardados. Em 24 meses são R$4.800. E conforme esse valor cresce, ele deixa de ser apenas emergência e começa a ser o seu primeiro passo real dentro do mundo dos investimentos. Um caderno, uma caneta, 4 divisões. Não é magia, não é fórmula secreta, é clareza, é controle. É o hábito silencioso que os japoneses passam de geração em geração, enquanto a gente continua se perguntando para onde foi o dinheiro. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. E se você busca aprender mais sobre a cultura japonesa, inscreva-se no Arquivo Kaizen, porque toda semana tem vídeo novo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. De uns tempos pra cá parece que sua vida ficou mais difícil. E você olha para os japoneses, parecem que eles vivem na paz. Isso não é só impressão sua, eles realmente vivem mais na paz. Por isso que eu quero te mostrar 3 hábitos japoneses que fazem eles ter uma vida mais fácil. Esse vídeo está na sua tela agora, te vejo lá.